Vamos então resolver a tarefa número 8 da página 56. Nesta tarefa vamos calcular a diagonal do paralelepípedo utilizando o teorema de Pitágoras. O enunciado tem várias questões, vamos começar aqui pela primeira e depois veremos as seguintes. Observa a figura onde está representada uma caixa transparente com a forma de um paralelepípedo retângulo contendo uma caneta. Usando as letras da figura, indica duas retas paralelas, duas retas concorrentes não perpendiculares e duas retas perpendiculares. Vamos para já ver esta questão. Portanto, as retas paralelas são aquelas que estão no mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum. Temos aqui vários exemplos. Por exemplo, a reta AD e a reta EF, no plano definido por estes três pontos, A, D, E. Temos outro exemplo, a reta AD e a reta GH. Se considerarmos um plano definido por três pontos, por exemplo, os pontos AD e o ponto G, é um plano que contém estas duas retas, podemos verificar que estas duas retas são paralelas. Outro exemplo, a reta AD e a reta BC, no plano superior, definido por três pontos, por exemplo, o ponto A, o ponto D e o ponto B. E mais um exemplo, as retas AB, FG são paralelas, assim como as retas FG e EH, aquela reta lá do fundo, daquela aresta de baixo, e a reta CD. Se verificarmos, estas retas são paralelas. Claro que são paralelas duas a duas, em planos diferentes. Por exemplo, AB e FG é neste plano aqui da frente, AB e EG, é aquele plano que contém esta reta e os pontos EH. E depois, se entrarmos em linha de conta com a reta CD, é um plano que contém também esta reta. Por exemplo, se for entre AB e CD é o plano de cima. Se for FG e CD, é o plano que contém esta reta e a reta CD, aquela reta de cima. Se for entre a reta EH e CD, é aquele plano da face de trás, portanto, aquele plano vertical EHCD. Vamos à questão seguinte, duas retas concorrentes não perpendiculares. Sabemos então que as retas concorrentes não perpendiculares são aquelas que possuem um ponto em comum e o ângulo formado entre elas é um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, a reta AF e a reta AG são retas concorrentes, portanto, tem um ponto comum e o ângulo formado entre elas é um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, a reta FE, que é esta aqui de baixo, e a reta FB também são concorrentes no ponto F e fazem um ângulo entre si diferente de 90 graus. A reta AD e a reta AE, concorrentes no ponto A, e fazem entre si um ângulo também diferente de 90 graus. E temos mais alguns exemplos. A reta AD é concorrente com a reta DF, concorrente no ponto D. A reta DF é concorrente com a reta DG, no ponto D. E a reta DG também é concorrente com a reta DH, no ponto D. Contudo, reparemos que a reta AD e DH são perpendiculares, assim como a reta DF e a reta DH. Esta reta AD é perpendicular a esta reta DH e DF também é perpendicular com a reta DH. E agora pedem-nos duas retas perpendiculares. As retas perpendiculares é um caso particular das retas concorrentes, ou seja, o ângulo formado entre elas é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de amplitude 90 graus. Temos, por exemplo, a reta AD e a reta AF, fazem entre elas um ângulo de 90 graus. A reta FE e a reta FG também faz aqui 90 graus. A reta AB e a reta AD, neste plano de cima. E, por exemplo, estas retas, a reta DC, a reta DA e a reta DE. Todas elas são perpendiculares duas a duas. Vamos então à segunda questão desta primeira pergunta. Calcula, arredondando às décimas, o comprimento da sombra que a caneta projeta no fundo da caixa. Portanto, a sombra é
Um segmento reta que vai desde este ponto E ao ponto G. Ora bem, se nós analisarmos aqui a figura, o que é que nós verificamos? Verificamos que o segmento reta EG é um cateto do triângulo retângulo DEG, DEG, este triângulo total, em que a caneta é a hipotenusa. Mas, como nós conhecemos apenas as dimensões do paralelepípedo, isto é, comprimento, largura e altura, e desconhecemos este cateto e esta hipotenusa deste triângulo, conhecemos apenas este cateto, que corresponde à altura 5 cm, nós não conseguimos aplicar o teorema de Pitágoras porque temos duas incógnitas. Então temos que procurar calcular a medida deste segmento reta utilizando outro triângulo retângulo. Se utilizarmos o triângulo retângulo da base, isto é, este triângulo FEG, verificamos que o nosso segmento azul corresponde à hipotenusa deste triângulo retângulo. E é possível calculá-lo. Porquê? Porque nós conhecemos os dois catetos. Conhecemos o cateto, este cateto que é 4 cm, e conhecemos este cateto que é 7 cm. Temos então o cateto EF, que é igual a 4 cm, que é exatamente igual ao segmento reta GH. Depois temos o outro cateto FG, que é 7 cm. Portanto, o quadrado da hipotenusa, ou seja, EG ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado é igual a h ao quadrado. Ou seja, passando da incógnita para o primeiro membro, temos então h ao quadrado é igual a 16 mais 49, ou seja, h ao quadrado é igual a 65, de onde h é igual a raiz quadrada de 65. Arredondando a uma casa decimal, como 6 é maior do que 5, este 0 passa a 1, portanto 8,1 cm. Na linha 3 da primeira pergunta, o enunciado diz-nos o seguinte: a Marta pretende substituir a caneta por outra que mede 10 cm. Será que esta cabe na caixa? Ora bem, nós já estamos a ver que das opções para colocar uma caneta, a opção que nos permite colocar uma caneta de maior comprimento é esta opção DG. Se não vejamos, segundo HG, ou GH, o comprimento é 4 cm. Segundo BG, que é a altura, é 5 cm. Segundo o comprimento FG, é 7 cm. Segundo a diagonal da base, que nós já calculamos na linha anterior, é 8,1 cm. Portanto, nenhuma destas opções permite colocar uma caneta de 10 cm. A única hipótese é então a nossa diagonal. Vamos então ver qual será esse comprimento. Verificamos que o comprimento do segmento DG é a hipotenusa do triângulo retângulo EDG. Sabemos que DE é igual a 5 cm, é a altura. EG é 8,1 cm, calculamos na linha anterior. Nós vamos utilizar raiz quadrada de 65. Porquê? Porque nós vamos elevar isto ao quadrado e por isso evitamos erros. H, que é exatamente o comprimento do segmento DG, é o que nós pretendemos calcular. Temos então que 5 ao quadrado mais 8,1 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 65 ao quadrado, é igual a h ao quadrado. Este expoente corta com o índice de raiz, portanto ficamos com 25, que é 5 ao quadrado, mais 65, ou seja, h ao quadrado é igual a 90, de onde h é a raiz quadrada de 90, que vai nos dar 9,4868, arredondando a uma casa decimal. O 8 é maior que 5, portanto este 4 passa a 5, portanto 9,5 cm. Podemos então verificar que nesta caixa nós não podemos colocar uma caneta de 10 cm. O comprimento máximo que nós temos aqui nesta caixa é exatamente 9,5 cm. Faltam-nos então 5 décimas para podermos acondicionar uma caneta de 10 cm. Vamos então à segunda pergunta, que diz o seguinte: o Pedro tem uma caixa cúbica. A medida do comprimento da aresta da caixa é 6 cm. Ajuda-o a saber qual o comprimento máximo das palhinhas que cabem nessa caixa. Ora bem, portanto, se a caixa é um cubo, significa que as arestas estão iguais. Isto é, comprimento é 6, a largura é 6 e a altura é 6. Sabemos então que a diagonal do cubo é o comprimento máximo que nós temos. E certamente, se tivéssemos que colocar aqui palhinhas, iria caber apenas uma.
não é? Dada a posição de acondicionamento da palhinha. Portanto, a única hipótese que nós temos para armazenar palhinhas dentro de uma caixa, neste caso de uma caixa cúbica, são três. É a segunda diagonal da base, não é? Caberão aqui umas tantas palhinhas. Não podemos dizer qual é a quantidade, porque vai depender do diâmetro da palhinha, não é? E depois, em função do diâmetro, iríamos ver neste comprimento da aresta quantos diâmetros é que cabiam. Portanto, significava que tínhamos um número de palhinhas na altura. A outra hipótese a condicionar é segundo a altura ou segundo o comprimento. Ora bem, como as medidas são exatamente iguais, porque estamos perante um cubo, vai-nos dar o mesmo número de palhinhas. Vamos então calcular as medidas associadas à diagonal da base e à diagonal do paralelepípedo. Vamos efetuar esta resolução de duas maneiras. Na primeira metodologia, vamos aprender a deduzir formas gerais. Porquê? Porque, tendo a forma geral, se nós conseguimos deduzir a forma geral, por exemplo, aqui do comprimento da diagonal do cubo em função da aresta, para podermos calcular o comprimento da diagonal para um valor específico da aresta, basta substituir então nesta fórmula o A pelo respectivo valor da aresta. Sendo assim, aplicando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que A ao quadrado mais A ao quadrado vai ser igual ao quadrado. Isto é, o comprimento da diagonal da base vai ser igual a A raiz de 2. Temos A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado, onde H é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. O A passa para fora, fica A raiz de 2. Tendo o valor da diagonal da base e conhecendo este cateto também, o cateto A, podemos calcular o comprimento da diagonal do cubo. Fica então A ao quadrado mais H ao quadrado é igual a H maiúsculo ao quadrado. Sabendo então que H é igual a A raiz de 2, foi o que nós calculamos antes, substituindo o nosso H minúsculo por A raiz quadrada de 2, temos então A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado. Passando então a variável para o primeiro membro, então fica H maiúsculo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplifica o expoente com a raiz. E portanto ficamos aqui com 2A ao quadrado. 2A ao quadrado mais A ao quadrado é 3A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada ambos membros, calculamos o valor de H maiúsculo. H maiúsculo é igual a A raiz quadrada de 3. No nosso caso, como nós sabemos que a aresta mede 6 cm, basta substituir na fórmula geral o A por 6. Fica então que H maiúsculo é igual a 6 raiz quadrada de 3, ou seja, aproximadamente 10,4 cm. Na segunda metodologia, nós não vamos deduzir a forma geral, aplicamos diretamente o teorema de Pitágoras, que é o que nós fizemos antes. A vantagem de aplicarmos este sistema, de deduzirmos a forma geral, é que se o problema nos pedir o valor de H para outros valores da aresta, nós escusamos de fazer os cálculos ou reiniciar os cálculos tendo em conta o teorema de Pitágoras, como nós vamos fazer aqui. Nós estamos a calcular os valores da diagonal da base e da diagonal do cubo para um valor da aresta igual a 6 cm. Não é? Se nos pedisse agora um determinado valor, já teríamos que fazer as contas outra vez de novo. Ao contrário, se utilizássemos a forma geral, bastaria substituir o valor da aresta pelo seu novo valor. Portanto, e aqui a resolução é exatamente a mesma. H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo o A por 6, fica então 36 mais 36 é 72, de onde H é raiz quadrada de 72, ou seja, 8,5 cm. Depois, sabendo esta diagonal e conhecendo este cateto, podemos calcular a hipotenusa deste triângulo DAC, de onde chegamos à conclusão que H é igual a 6 raiz quadrada de 3, que é exatamente o valor que nós chegamos aqui atrás, ou seja, 10,4 cm. Portanto, a vantagem de nós deduzirmos formas gerais, tendo em conta valores genéricos, permite-nos calcular os valores das nossas incógnitas para outros dados de partida.